Olá, eu sou João Álvaro, voluntário do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras, e estou aqui para dar sequência a mais uma atividade de fluidoterapia dominical em seu formato de vídeo. Aproveito a oportunidade para convidar a todos aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal do YouTube que o façam. Assim, em todas as vezes que postarmos algum conteúdo edificante, algum conteúdo elevado, relacionado à doutrina espírita, vocês serão notificados e poderão nos acompanhar. Somem-se a nós nessa empreitada de amor. Todos são bem-vindos. E como sempre fazemos nas atividades relacionadas à doutrina, iniciaremos com uma prece. Então, convido a todos para se recolherem intimamente e elevarem o pensamento até o plano maior, buscando a sintonia com Deus Pai de sua infinita misericórdia e amor, e permitindo assim também que os nossos companheiros espirituais que nos apoiam, que nos acompanham, possam nos proporcionar a paz e o equilíbrio, para que nessa oportunidade bendita possamos assimilar um pouco mais de entendimento acerca das boas aventuranças do nosso Mestre Jesus, registradas no Evangelho e que são para todos nós um modelo e guia a ser seguido rumo à nossa tão necessária reforma íntima, rumo à nossa evolução espiritual. E vamos pedindo licença para iniciarmos o nosso vídeo, vibrando muito amor. E que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. E hoje, trazendo o seguinte tema: Jesus e César. Essa passagem encontra-se em Mateus, capítulo 22, versículo 21. E ela narra Jesus interagindo com alguns fariseus. Os fariseus eram judeus que obedeciam a leis religiosas rígidas. Aliás, os fariseus deveriam, na prática, vivenciar tais leis, mas o que se viam eram, na teoria, de um jeito,
e na prática outro totalmente diferente. Então, eles pregavam uma coisa e vivenciavam outra. Daí, Jesus se referir a eles com um adjetivo de hipócritas, né? E Jesus também os comparou a sepulcros caiados. Então, os fariseus se reuniram e pensaram numa forma de colocar Jesus em alguma situação que pudesse causar represália a ele frente às leis dos homens, né? Frente às leis vigentes daquela época. E uma coisa que incomodava a todos era a questão dos impostos, né? Aos quais todos estavam inseridos e que causava um enorme desconforto a eles, pois eles não poderiam deixar de honrá-las, ainda que não gostassem, né, de pagar tais tributos. Então, os fariseus se voltaram a Jesus e o arguíram. Dize-nos, pois, qual a sua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, né? E como Jesus também nunca deixava de responder nada que lhes perguntassem, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresenta-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. Então, os fariseus apresentaram-lhe um denário, né? O denário era a unidade monetária da época, né? Era a moeda vigente da época, né? E Jesus, vendo o denário, pergunta a eles: de quem são essa imagem e essa inscrição? E os fariseus responderam: de César. Então Jesus respondeu-lhes: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A questão feita a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus repudiavam os tributos romanos, né? Transformando o seu pagamento em uma questão religiosa. Havia na pergunta uma armadilha para tentar, para testar o Mestre Jesus, que obviamente fez a leitura da real intenção dos fariseus,
que era de criar um conflito, né, que causasse uma punição, que causasse uma implicação da resposta, que pudesse se caracterizar uma rebeldia, né, que jogasse Jesus contra as leis dos homens, né, contra as leis vigentes naquela época. E como dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estabeleceu uma importante questão, como nós, sendo seres de dois mundos, o terrestre, né, com todas as obrigações a ele inerentes, e o espiritual, né, com todas as implicações e entendimentos que isso acarreta. O poder do mundo material é um poder temporário, é um poder mutável, né, que atende a interesses da parte dos que o exercem, né, em benefício próprio ou em benefício de uma pequena minoria, né? É um poder cultural, né, que varia de acordo com o momento evolutivo em que se encontra essa humanidade, e as leis que regem o plano espiritual, né? As leis divinas, essas imutáveis, né? E que todos estamos sujeitos a elas. Independente de reconhecermos a existência do plano espiritual, independente de credo religioso, de sermos vinculados a algum entendimento religioso, até mesmo os ateus, as leis divinas, elas são para todas as pessoas. O fato de reconhecermos ela no campo religioso, ele só aumenta a nossa responsabilidade, né? Não nos confere nenhum privilégio, é sempre uma responsabilidade à medida que vamos somando conhecimentos. Essas informações, elas fazem com que tenhamos um comportamento dignos de tais informações, sob o risco de sermos considerados também hipócritas, né, como os fariseus, né? Então essas leis do plano espiritual, que são moralmente muito elevadas, né? Aliás, como tudo o que é divino, né? Que nos confere créditos morais, né, fundamentais à nossa evolução espiritual, que é o motivo de estarmos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, né? Estamos aqui para evoluirmos espiritualmente através das experiências materiais desse corpo físico, né? Mas nós somos seres espirituais tendo uma experiência material.
Isso aqui é só uma passagem, muito breve, quando comparamos a nossa condição de espíritos imortais que somos. Esse é um pequeno recorte na nossa caminhada evolutiva. E em relação às obrigações de ordem material, né, nós honramos através do pagamento dos tributos e impostos, né, utilizando a moeda física. No caso dos fariseus, com essa moeda com o relevo de César, né, impresso nela. Mas em relação ao pagamento das questões envolvendo a parte espiritual, as obrigações são de ordem moral, né, atendendo às leis divinas. Esse pagamento se dá através do exercício do amor, né, que foi a moeda escolhida pelo Mestre Jesus para exemplificar toda a sua obra. A parte física, material, quando pagamos os nossos tributos, ocorre uma diminuição do nosso patrimônio. Ficamos menores. Já a espiritual, quando utilizamos, quando lançamos mão de nossos valores espirituais em favor do nosso próximo, ficamos mais ricos. Quanto mais repartirmos, mais receberemos. Essa é a verdadeira moeda. Essa foi a mensagem que o Cristo quis passar por ocasião dessa passagem. A única moeda que conseguiremos levar conosco ao nosso retorno ao plano espiritual, a moeda que vai pavimentar a nossa estrada evolutiva, são os nossos valores espirituais, né? Esse é o nosso verdadeiro patrimônio. Divaldo dizia que o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Pensemos nisso. Muita paz a todos.